O que você faria se visse uma mulher sendo arrastada pela lama e o próprio xerife fosse quem segurava o chicote? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Ezra Callahan. Tenho 52 anos e sou dono de uma pequena fazenda de gado nas terras áridas do Arizona. Já vi muita coisa nessa vida. Duelos ao meio-dia, homens caindo por causa de ouro, famílias inteiras perdidas por causa da seca. Mas o que vou contar agora? Isso aqui mexeu até com quem já tinha visto o inferno de perto. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. Se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal agora. Respira fundo, porque essa história começa com um grito que rasgou a noite como unha em madeira velha. O grito de Laia Monroe cortou o ar como vidro quebrando. Ela tinha apenas 23 anos, mas seu corpo já carregava as marcas de uma vida inteira de dor. Os homens do xerife Silas Blackwood arrastavam ela pelo chão de terra batida do casebre que servia de cadeia. As mãos dela arranhavam o chão, os joelhos sangravam, e eles riam. Blackwood estava recostado na cadeira, fumando um charuto barato, assistindo tudo como se fosse um espetáculo de circo. Ele cuspiu no chão e disse com aquela voz arrastada que fazia qualquer homem de bem sentir nojo: "Amanhã, garota, você vai para o centro da praça. Vamos raspar essa sua cabeça bonita na frente de todo mundo, deixar bem claro o que acontece com quem ousa me desafiar." Laia engasgou. Não de medo, de raiva pura. Ela sabia o que aquilo significava. Não era morte. Era algo pior. Era tirar dela a última coisa que ainda tinha: sua dignidade. Eles arrancaram a fita do cabelo dela, cuspiram palavras sujas e a jogaram num canto como se fosse lixo. A noite foi longa. Cada hora pesava como chumbo. Seus pulsos estavam amarrados com corda grossa. Seu corpo doía. Mas seus olhos ainda brilhavam. Ela sussurrou para si mesma que não ia deixar, que preferia morrer correndo do que ficar parada esperando a humilhação. Quando o guarda cochilou lá fora, ela viu sua chance. Jogou o ombro contra a parede de madeira podre. A tábua rachou. Ela empurrou de novo. Farpas entraram na pele. Sangue escorreu. Mas ela não parou. Com um último golpe, a madeira cedeu. Ela se jogou pelo buraco, rasgando a pele, rasgando a roupa, mas livre. A chuva caía forte. Ela correu descalça, coberta apenas por um pano de lona que arrancou da cela. Seus pés sangravam na pedra. Seu peito ardia. Mas ela não parou. Atrás dela, as portas se abriram. Gritos, botas batendo no chão. Mas a tempestade cobriu seus rastros. Ela correu até não aguentar mais. Até cair de joelhos no meio do mato, tremendo, encharcada, mas viva. E enquanto encostava o rosto na terra molhada, ela fez uma promessa. Eles nunca veriam ela quebrada. Mas será que a liberdade era o suficiente? Ou apenas o começo de algo ainda pior? O sol já estava alto quando Laia saiu do mato cambaleando. A tempestade tinha passado. O céu estava limpo, mas o corpo dela ainda tremia como se a noite não tivesse acabado. Seus pés estavam em carne viva, os braços cobertos de lama seca. O pano de lona pesava a cada passo. Ela seguiu o rio, esperando encontrar alguma vila, algum celeiro, qualquer lugar onde pudesse se esconder, mas a terra era vazia. Só mato alto balançando ao vento. Seu estômago roncava de fome. Sua boca estava seca como areia. E então, suas pernas falharam. Ela caiu. Foi quando ouviu. Cascos na terra seca, firmes, pesados, se aproximando. Seu coração disparou. Ela se levantou tropeçando, apertando o pano contra o peito. Cada som parecia uma sentença de morte. Será que já tinham encontrado ela? Será que tudo tinha sido em vão? Do brilho do sol surgiu um cavaleiro. Um homem alto montado num cavalo escuro. Ombros largos, rosto marcado por anos de sol e poeira. Ele usava um cachecol vermelho no pescoço, os olhos sombreados pelo chapéu largo. E na mão, uma faca de caça, pequena, mas afiada. A luz do sol refletia na lâmina. Laia congelou. Seu fôlego saiu em golfadas curtas. O terror da noite voltou de uma vez só. Ela caiu de joelhos, apertando o pano ainda mais, e as palavras saíram antes que ela pudesse segurar. "Não, por favor, não raspa meu cabelo.
O cavaleiro parou de uma vez. O cavalo bateu o casco no chão inquieto. O homem olhou para baixo confuso. Ele não viu uma criminosa. Não viu uma fugitiva. Viu uma mulher jovem, destruída, implorando pela dignidade. Devagar, ele guardou a faca no cinto. Levantou as duas mãos onde ela pudesse ver. Não vim fazer mal, disse ele a voz baixa e calma. Mas Laia balançou a cabeça, embalando o corpo para frente e para trás. Seu corpo tremia. Sua voz quebrada repetia a mesma súplica. Por favor, não raspa minha cabeça. Por favor. O homem desceu do cavalo. Sem pressa, sem ameaça. Tirou o cachecol do pescoço e colocou no chão entre eles. Depois pegou um cantil da bolsa de sela e deixou ao lado. Sem movimentos bruscos. Sem perigo. Só paciência. Laia ficou parada por um longo tempo, mas a sede era demais. Ela rastejou até o cantil e bebeu como se a vida dependesse disso. A água escorreu pelo queixo. Pela primeira vez desde a fuga, seu corpo relaxou um pouco. O homem estudou ela com olhos quietos. Meu nome é Cole Bennett, disse por fim. Mas a pergunta não é quem eu sou. Ele olhou para o horizonte, onde uma nuvem de poeira começava a subir. O som de mais cavalos vinha no vento. A pergunta é, será que temos tempo antes deles chegarem? Os olhos de Cole se estreitaram enquanto a nuvem de poeira crescia no horizonte. Ele conhecia aquele som, o ritmo dos cascos, os gritos ásperos de homens dando ordens. Era um grupo de caça, e eles vinham rápido. Ele olhou para Laia, ainda agarrada ao cantil com as mãos tremendo. O rosto dela estava pálido, o corpo esgotado. Mas nos olhos? Nos olhos tinha fogo. Ela tinha corrido pela tempestade, sobrevivido à noite, e ainda se recusava a quebrar. Cole viu força suficiente ali para saber que ela valia a pena lutar. Sobe, ele disse apontando para o cavalo. Ela hesitou. Depois se puxou com a ajuda dele, agarrando a sela enquanto o cavalo se mexia embaixo dela. Cole subiu atrás, segurando as rédeas firme. O som dos cascos estava mais alto agora. Quando pela planície aberta. Segura, ele murmurou. O cavalo disparou. Desceu a margem do rio em velocidade, cortando pelo mato alto. Laia se agarrou nele, a respiração rápida e curta. O vento batia no rosto enquanto galhos arranhavam seus braços. Tiros explodiram atrás deles. Uma bala rasgou o mato a centímetros de distância. Cole se abaixou, empurrando o cavalo mais rápido, guiando ele para dentro das moitas à beira do rio. O grupo de caça passou trovejando pela primeira curva, espalhando pelo mato. Cole puxou o cavalo para parar. Fica abaixada, sussurrou. Eles desceram e se enfiaram nas moitas, agachados enquanto os homens se aproximavam. O som de botas espirrando água rasa estava por todo lado. Um cavaleiro avistou o movimento e veio direto. Cole saiu na frente, acertando um soco forte. O homem caiu na lama com um grunhido, a arma caindo longe. Outro levantou o revólver. Cole puxou sua própria pistola e atirou. A bala acertando o cano e arrancando a arma da mão do homem. No meio do caos, Laia sentiu algo mudar dentro dela. O medo tinha controlado cada passo. Mas agora a raiva queimava mais forte. Quando outro capanga investiu na direção deles, ela pegou um galho quebrado e balançou com toda a força. O estalo ecoou enquanto o homem cambaleava, sangrando da têmpora. Ela ficou em pé sobre ele, tremendo, mas firme. Cole deu um aceno rápido. Você luta melhor que metade dos homens que eu conheço. Pela primeira vez, Laia quase sorriu. Ela percebeu que não estava mais correndo só para sobreviver. Ela estava pronta para ficar de pé, para revidar, para recuperar sua honra. Mas essa luta estava apenas começando. Mais homens estavam vindo, e o próprio Blackwood ainda estava lá fora, esperando para terminar o que começou. Cole sabia que não podiam continuar fugindo para sempre. Então ele levou Laia para Fort Allen, um posto empoeirado com um tribunal que parecia mais um celeiro velho do que uma casa de justiça. A tinta estava descascando, a bandeira na frente pendurada sem vida, e o som de moscas enchia o ar, mas era o único lugar onde a lei podia ter uma chance contra o xerife Blackwood. Laia caminhava ao lado dele, o pano de lona agora preso com um pedaço de pano que ele tinha arrancado da bolsa de sela. Cada passo doía, mas ela mantinha a cabeça erguida. Estava cansada de rastejar. Queria que o mundo visse que ela era mais do que uma vítima. Dentro do tribunal, o juiz estava largado atrás de uma mesa cheia de papéis empoeirados. Era um homem gordo com olhos pequenos,
E ele sorriu rápido demais quando Cole mencionou o nome de Blackwood. O estômago de Laia afundou. Ela reconheceu o olhar de um homem já comprado. Cole colocou um pequeno caderno preto na mesa. Este livro mostra cada suborno, cada prisão ilegal e cada mulher humilhada sob as ordens de Blackwood, disse ele. Mas o juiz só deu de ombros, batendo os dedos na mesa como se estivesse esperando o jantar. Foi quando as portas se abriram com força. Os capangas de Blackwood invadiram, liderados por Evan Pike com uma bandagem ainda enrolada na cabeça. Ele sorriu quando viu Laia. Achou que podia correr? Provocou. Achou que podia se esconder? A sala explodiu em caos. Um capanga avançou em Laia. Ela agarrou a coisa mais próxima que encontrou. Uma garrafa de tinta da mesa do juiz, e jogou direto no rosto do homem. O líquido preto espirrou, cegando ele enquanto cambaleava para trás com um grito. Cole deu um tiro de aviso no teto. O estampido da arma silenciou a sala. Qualquer homem dá mais um passo e eu derrubro ele onde está. Por um momento, ninguém se mexeu. Até o juiz ficou congelado, a boca meio aberta. Laia aproveitou o momento. Ela agarrou o martelo de madeira e bateu na lateral da janela mais próxima. Estilhaçando o vidro, os cacos choveram enquanto a luz do sol entrava. Seu peito subia e descia, os olhos brilhando. Ela não era mais a garota implorando por misericórdia na beira do rio. Ela era uma lutadora, e todo mundo naquela sala viu. Cole virou de volta para o juiz. Você vai mandar um telegrama para o US Marshal agora mesmo. E se você valoriza o pouco de reputação que ainda tem, vai entregar esse caderno com suas próprias mãos. O juiz hesitou, suor escorrendo na testa. Finalmente, ele acenou, tateando pela chave do telégrafo no canto da mesa. Mas lá fora do tribunal, a multidão já estava se juntando. O xerife Blackwood tinha chegado na cidade, e ele estava pronto para fazer um show. Será que Cole e Laia vão conseguir expor ele antes que a multidão vire contra eles? A praça de Dust Ferry estava lotada de gente quando Cole e Laia saíram do tribunal. O sol queimava forte, o ar grosso de tensão. O xerife Blackwood estava de pé no centro, a mão descansando na pistola, a voz trovejando enquanto pedia ordem. Ele anunciou que a justiça seria feita do jeito antigo, que a garota seria envergonhada por ousar desafiá-lo. Mas dessa vez a multidão não riu, não aplaudiu. Ficaram em silêncio enquanto Laia caminhava para frente, os hematomas ainda frescos, o cabelo embaraçado, o pano de lona grudado nela como armadura. Ela mantinha a cabeça erguida, cada passo devagar e deliberado. Quando chegou no centro, ela fez algo que ninguém esperava. Puxou uma mecha do próprio cabelo, cortou com um caco de vidro e deixou cair na terra. A voz dela era clara. Minha honra não vive no meu cabelo. Vive no meu espírito, e nenhum homem pode tirar isso de mim. Um murmúrio se espalhou pela praça. As pessoas se mexeram inquietas. Até os capangas que antes seguiam Blackwood com orgulho, agora baixavam os olhos. Evan Pike tentou sacar o revólver, mas Cole foi mais rápido. Seu tiro ecoou, acertando a arma e arrancando ela da mão de Evan. A multidão ofegou, e naquele momento o US Marshal entrou a cavalo, flanqueado por homens de casacos azuis limpos. O reinado de Blackwood terminou quando as algemas de ferro trancaram em seus pulsos. A praça explodiu, não em risadas, mas em aplausos. Pela primeira vez, a justiça pertencia ao povo. Os ombros de Laia tremeram, mas dessa vez de alívio, não de medo. Cole colocou uma mão firme no braço dela. Você está segura agora, sussurrou. Semanas depois, Dust Ferry era diferente. As leis cruéis foram derrubadas. Laia começou a ensinar crianças numa pequena escola perto do rio. Cole construiu uma passagem segura, onde viajantes podiam descansar sem medo. A vida lentamente voltou para a terra, e com ela, a esperança. Mas a história nos deixa com perguntas. O que dá a uma pessoa a força para lutar quando tudo está contra ela? É a vontade de sobreviver ou a recusa de deixar outros decidirem seu valor? E nas nossas próprias vidas, quando a injustiça aparece, vamos ficar de pé como Laia ou vamos virar o rosto em silêncio? Se você se sentiu inspirado pela coragem de Laia, deixa um like nesse vídeo. E se você quer mais histórias do Velho Oeste sobre justiça, sobrevivência e amor, se inscreve no canal. Juntos vamos manter essas histórias vivas.
para que elas possam nos lembrar o que significa lutar pelo que é certo. Porque, no fim, toda luta pela dignidade é uma luta que vale a pena lembrar. Cole e Laia cavalgavam devagar pela estrada empoeirada que levava para fora de Dust Ferry. O sol estava baixo no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Parecia um quadro. Mas Cole sabia que beleza no deserto sempre vinha acompanhada de perigo. E esse perigo tinha nome: vingança. Blackwood estava preso, mas seus homens não. Evan Pike tinha fugido antes do Marshall chegar. E homens como ele, homens feridos no orgulho, nunca esqueciam. Cole olhou para Laia, que segurava firme na cela, os olhos fixos na estrada à frente. Ela tinha mudado. Não era mais a garota que implorava de joelhos. Era uma sobrevivente. Uma guerreira. Onde vamos agora? Ela perguntou, a voz mais firme do que antes. Para longe daqui, Cole respondeu. Pelo menos até as coisas esfriarem. Mas as coisas não iam esfriar tão cedo. Eles pararam num pequeno povoado chamado Red Canyon para descansar. Era um lugar esquecido por Deus. Apenas 5 construções de madeira, um poço seco e um salão que mais parecia uma toca de rato. Cole amarrou o cavalo do lado de fora enquanto Laia entrava, procurando água limpa. Dentro do salão, o silêncio era pesado. 3 homens jogavam cartas numa mesa no canto. O barman limpava copos com um pano sujo. E no fundo, Evan Pike. Sentado sozinho, um copo de uísque na mão, a bandagem agora manchada de sangue seco. Quando ele viu Laia, um sorriso cruel se espalhou no rosto. Ora, ora, a pequena lutadora, disse ele se levantando devagar. Cole entrou atrás de Laia, a mão já no cabo da pistola. Sai daqui, Pike, você não quer isso, não quero. Pike riu amargo. Você me fez passar vergonha na frente de todo mundo. Ela me quebrou a cabeça com um pau. E agora vão simplesmente cavalgar para longe? Os outros homens na mesa se levantaram. Cole percebeu tarde demais. Não eram jogadores aleatórios. Eram mais capangas de Blackwood. Ele estava cercado. Laia sentiu o sangue gelar, mas não ia deixar o medo dominar de novo. Ela pegou uma garrafa vazia da mesa mais próxima e segurou firme. Se você quer briga, disse ela, a voz tremendo mais determinada. Então vem. Pike deu um passo à frente. Cole sacou a pistola. E o salão explodiu em violência. Será que eles vão sair vivos dessa emboscada? Ou a liberdade deles vai ter um preço que não podem pagar? Cole e Laia cavalgavam devagar pela estrada empoeirada que levava para fora de Dust Ferry. O sol estava baixo no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Parecia um quadro, mas Cole sabia que beleza no deserto sempre vinha acompanhada de perigo. E esse perigo tinha nome. Vingança. Blackwood estava preso. Mas seus homens não. Evan Pike tinha fugido antes do Marshall chegar. E homens como ele, homens feridos no orgulho, nunca esqueciam. Cole olhou para Laia, que segurava firme na cela, os olhos fixos na estrada à frente. Ela tinha mudado. Não era mais a garota que implorava de joelhos. Era uma sobrevivente, uma guerreira. Onde vamos agora? Ela perguntou, a voz mais firme do que antes. Para longe daqui, Cole respondeu. Pelo menos até as coisas esfriarem. Mas as coisas não iam esfriar tão cedo. Eles pararam num pequeno povoado chamado Red Canyon para descansar. Era um lugar esquecido por Deus. Apenas 5 construções de madeira, um poço seco e um salão que mais parecia uma toca de rato. Cole amarrou o cavalo do lado de fora enquanto Laia entrava, procurando água limpa. Dentro do salão, o silêncio era pesado. 3 homens jogavam cartas numa mesa no canto. O barman limpava copos com um pano sujo. E no fundo, Evan Pike, sentado sozinho, um copo de uísque na mão, a bandagem agora manchada de sangue seco. Quando ele viu Laia, um sorriso cruel se espalhou no rosto. Ora, ora, a pequena lutadora, disse ele, se levantando devagar. Cole entrou atrás de Laia, a mão já no cabo da pistola. Sai daqui, Pike, você não quer isso. Não quero? Pike riu amargo. Você me fez passar vergonha na frente de todo mundo. Ela me quebrou a cabeça com um pau. E agora vão simplesmente cavalgar para longe? Os outros homens na mesa se levantaram. Cole percebeu tarde demais. Não eram jogadores aleatórios. Eram mais capangas de Blackwood. Ele estava cercado. Laia sentiu o sangue gelar.
Mas não ia deixar o medo dominar de novo. Ela pegou uma garrafa vazia da mesa mais próxima e segurou firme. Se você quer briga, disse ela, a voz tremendo, mas determinada. Então vem. Pike deu um passo à frente. Cole sacou a pistola. E o salão explodiu em violência. Será que eles vão sair vivos dessa emboscada? Ou a liberdade deles vai ter um preço que não podem pagar? O primeiro tiro veio de Pike. A bala raspou o ombro de Cole, arrancando pele e deixando um rastro de sangue. Ele cambaleou, mas não caiu. Atirou de volta, acertando o braço de um dos capangas. O homem gritou e caiu sobre a mesa de cartas, derrubando tudo. Laia não esperou. Ela jogou a garrafa com força. O vidro explodiu na cabeça de outro homem, abrindo um corte profundo. Ele caiu de joelhos, atordoado. Ela agarrou uma cadeira e bateu nele de novo. E de novo, até ele parar de se mexer. Cole e Pike trocaram mais tiros. As paredes do salão viraram queijo suíço. O barman se jogou atrás do balcão. O cheiro de pólvora enchia o ar. Pike estava sangrando, mas continuava atirando, os olhos cheios de ódio. Vocês não vão escapar, ele gritou. Blackwood pode estar preso, mas a justiça dele ainda vive. Justiça? Laia cuspiu as palavras. Você chama de justiça arrastar uma mulher pela lama? Raspar a cabeça dela por prazer. Ela pegou o revólver caído de um dos capangas. Nunca tinha segurado uma arma antes. Mas agora ela precisava. Apontou para Pike com as duas mãos tremendo. Acaba com isso, agora! Pike riu, mas era uma risada sem humor. Você não tem coragem. Quer apostar? Laia puxou o gatilho. O tiro errou por pouco, acertando a parede atrás de Pike. Mas foi o suficiente para fazer ele recuar. Cole aproveitou. Avançou e acertou um soco no queixo de Pike. O homem caiu para trás, batendo a cabeça na beira do balcão. Ficou desmaiado. Cole pegou a mão de Laia. Vamos, agora. Eles correram para o cavalo, montaram e dispararam para fora do povoado. Atrás deles, gritos. Mais tiros. Mas eles já estavam longe demais. A noite caiu rápido. Eles cavalgaram por horas até chegar a um cânion escondido, onde finalmente pararam. Laia desmontou e caiu de joelhos, tremendo. Não de medo, de alívio, de raiva, de tudo. Cole se ajoelhou ao lado dela. Você foi incrível lá dentro. Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo. Eu não queria matar ninguém, mas também não ia deixar eles me levarem de volta. E não deixou, Cole disse firme. Você lutou e sobreviveu. Naquela noite, debaixo das estrelas, Laia percebeu algo. Ela não era mais a vítima. Era a autora da própria história. E ninguém ia escrever o final por ela. 3 meses se passaram. Dusty Ferry estava irreconhecível. As ruas que antes eram palco de humilhação, agora tinham crianças brincando. As mulheres caminhavam sem medo. E no centro da praça, onde Laia quase perdeu tudo, agora havia uma pequena escola de madeira. Escola da Esperança. Estava escrito na placa. Laia ensinava leitura e escrita para as crianças. Ela usava o mesmo vestido simples que Cole tinha comprado para ela. O cabelo, que quase foi arrancado por crueldade, agora crescia livre. Ela sorria mais. Dormia melhor e, pela primeira vez em anos, se sentia em paz. Cole construiu uma passagem segura perto do rio. Um lugar onde viajantes podiam descansar, beber água limpa e seguir viagem sem medo de bandidos ou xerifes corruptos. Ele não cobrava nada, apenas pedia que as pessoas passassem adiante a bondade. Um dia, enquanto Laia ensinava as crianças a escrever seus nomes, uma mulher apareceu na porta da escola. Estava machucada, assustada, fugindo de um marido violento. Laia não hesitou. Ela abriu a porta, deu água, deu abrigo. E quando o homem apareceu procurando pela esposa, Cole estava lá, de pé, firme, com a mão no cabo da pistola. Ela não vai voltar com você, Cole disse, calmo mas mortal. O homem mediu a situação, viu nos olhos de Cole que não era blefe, e foi embora. A mulher ficou e começou a trabalhar na escola, ajudando Laia. Semanas depois, Laia estava sentada na varanda da escola, olhando o pôr do sol. Cole se sentou ao lado dela. Você já pensou em voltar para onde veio? Ele perguntou. Laia balançou a cabeça. Não, aqui é meu lar agora. Aqui eu tenho propósito.
E o que te aconteceu? Você acha que superou? Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu, nunca vou esquecer. As marcas ainda estão aqui. Ela tocou o próprio peito. Mas agora, elas não me definem. Eu escolho quem eu sou. E escolho lutar por quem não pode lutar sozinho. Cole sorriu. Então acho que a gente está no mesmo caminho. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre o deserto, Laia pensou em tudo que tinha passado. O grito, a fuga, a vergonha, a luta. E agora, a liberdade. Ela percebeu que honra não é algo que te dão. É algo que você reclama. Com sangue, com suor, com coragem. E enquanto o vento soprava suave pelo canyon, ela sussurrou para si mesma. Eu sobrevivi. E agora, vou viver. Essa história nos lembra de algo poderoso. A dignidade não pode ser tirada. Só entregue. Laia poderia ter desistido. Poderia ter aceitado a humilhação. Mas ela escolheu lutar. E nessa luta se encontrou não só liberdade, mas propósito. E você? Quando a vida tentar te arrancar a honra, você vai entregar ou vai lutar? Se essa história te tocou, deixa um like. Se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir que a coragem ainda existe nesse mundo. Porque no fim, toda luta pela dignidade é uma luta que vale a pena lembrar.